Você liga o noticiário e o seu estômago se revira. Você recebe o diagnóstico de uma doença em sua família e o seu chão desaparece. Você vê a injustiça prosperar e um grito silencioso explode dentro da sua alma. Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que não acaba com isso de uma vez por todas? Se você já sentiu isso, eu quero que saiba de algo. Esse grito não é um sinal de falta de fé. É um sinal de que a sua consciência moral está viva e saudável. É um eco da justiça do próprio Deus que habita em você. Este grito da alma nos leva diretamente ao mais antigo e difícil paradoxo que confronta a fé, o chamado trilema de Epicuro. A lógica é simples e brutal. Se Deus é bom, ele deveria querer acabar com todo o mal. Se Deus é todo-poderoso, ele certamente poderia acabar com todo o mal. Mas o mal existe. Portanto, a conclusão que o mundo nos oferece é que ou Deus não é bom, ou não é todo-poderoso, ou, o que é pior, nenhuma das duas coisas. Esta é a questão que tem sido a maior prova de fogo para a fé ao longo dos milênios. A nossa jornada hoje não irá oferecer uma desculpa para Deus, nem uma resposta simplista que insulte a sua dor. O nosso objetivo é buscar uma perspectiva mais elevada. Vamos, juntos, explorar as razões profundas e bíblicas pelas quais Deus, em sua sabedoria infinita e soberania absoluta, permite a continuação temporária do mal e do autor do mal. Nós vamos descobrir que a aparente demora de Deus não é um sinal de fraqueza, indiferença ou ausência, mas sim uma peça fundamental de um plano muito maior, mais complexo e mais glorioso do que a nossa mente finita pode, à primeira vista, imaginar. E a chave para desvendar este mistério nos foi dada pelo próprio Jesus em uma de suas parábolas mais enigmáticas, a parábola do trigo e do joio. Ele nos conta sobre um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas à noite, seu inimigo veio e semeou joio, uma erva daninha no meio do trigo. Quando os servos viram o joio crescendo, eles correram até o Senhor e perguntaram o que nós perguntamos a Deus. O Senhor não quer que o arranquemos agora? A resposta do Senhor da Seara é surpreendente e é a base de toda a nossa investigação. Ele disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Esta parábola é a nossa primeira e mais importante pista. A destruição prematura do mal, por mais desejável que pareça, poderia causar um dano colateral ainda maior ao plano perfeito da grande colheita de Deus. A nossa primeira reação ao mal é o desejo por justiça imediata. Vemos a erva daninha do joio e queremos arrancá-la agora, sem demora. Essa sede de justiça é boa, mas a justiça de Deus opera em uma escala universal e eterna. E para que ela seja perfeita, ela precisa ser incontestável. A primeira razão pela qual Deus não destrói o mal imediatamente é porque ele está construindo um caso irrefutável contra ele. A nossa impaciência por justiça é compreensível. Quando vemos o sofrimento e a maldade, nosso coração clama por uma intervenção rápida e decisiva. Este desejo de ver o mal punido agora, sem um segundo a mais de espera, nasce do nosso senso de certo e errado. Mas a justiça humana é, muitas vezes, apressada e imperfeita. A justiça divina, para ser divina, precisa ser perfeita. Deus não é um tirano cósmico que age por capricho ou impulso. Ele é o juiz perfeitamente justo de todo o universo. E para que o seu julgamento final sobre Satanás e sobre toda a rebelião seja universalmente reconhecido como justo e reto, não apenas por nós, mas por toda a criação, incluindo os anjos, a natureza completa, a feiura e as consequências devastadoras do mal precisam ser plenamente expostas. A história é o processo legal que permite que isso aconteça. E aqui está a revelação que muda nossa perspectiva.
Ao permitir que o mal siga seu curso até a sua conclusão lógica e inevitável, Deus está, na verdade, dando corda suficiente para que ele se enforque. A história humana se torna a grande sala de tribunal do universo. Nela, o caráter de Satanás está sendo exposto sem sombra de dúvida. Ele é mentiroso, assassino e destruidor desde o princípio. E, em contraste, o caráter de Deus também está sendo demonstrado. Ele é amoroso, paciente, misericordioso e perfeitamente justo. Isso deve mudar a forma como vemos o mal que parece prosperar no mundo. Quando virmos um ato de maldade, não devemos pensar que Deus é indiferente ou fraco. Devemos entender que mais uma evidência para o grande julgamento final está sendo publicamente adicionada ao processo. A justiça de Deus, como um grande rio, pode parecer lenta aos nossos olhos, mas ela está sempre se movendo, e seu veredito final será esmagador, definitivo e irrefutável. Imagine um promotor brilhante que está construindo um caso contra um poderoso chefe do crime. Ele não prende o chefe no primeiro delito menor. Ele pacientemente observa, coleta evidências, grava conversas, documenta cada ato de maldade ao longo do tempo. Por quê? Para construir um caso tão sólido, tão esmagador, que quando o dia do julgamento chegar, não haverá a menor dúvida na mente do júri sobre a justiça da condenação. Deus é este promotor paciente e sábio. Ele está permitindo que as evidências se acumulem, para que no final toda boca se cale e todo joelho se dobre, reconhecendo que o seu juízo é verdadeiro e justo. A justiça de Deus explica por que o julgamento final é adiado. Mas isso não explica completamente por que o mal é permitido em uma escala tão grande. E isso nos leva à segunda razão, que confronta nossa dificuldade de ver qualquer propósito na existência do sofrimento. A resposta é que Deus, em sua sabedoria, usa o mal como um pano de fundo para a demonstração de sua própria glória. É talvez o nosso maior bloqueio. Olhar para a dor, para a maldade, para o sofrimento e tentar enxergar ali qualquer tipo de bem ou propósito parece uma tarefa impossível, talvez até ofensiva. Nossa inclinação natural é ver o mal apenas como algo a ser eliminado. Não como algo que possa, nas mãos de um Deus soberano, servir a um propósito maior. A Escritura, no entanto, nos dá um exemplo claro e desconcertante deste princípio na história de Faraó. No livro do Êxodo, Deus diz a Moisés, porque ele permitiu que o coração de Faraó se endurecesse tanto. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A teimosia e a maldade de Faraó se tornaram o palco escuro sobre o qual Deus pintou uma de suas mais magníficas obras de poder redentor e libertação. E aqui está a quebra de expectativa. A Bíblia nos ensina que a existência do mal, embora não tenha sido criada por Deus, é usada por ele como um veludo preto sobre o qual os diamantes de seus atributos brilham com uma intensidade que seria impossível de se ver de outra forma. Como poderíamos conhecer a profundidade da graça de Deus se não houvesse o pecado para ser perdoado? Como poderíamos entender a sua imensa misericórdia se não houvesse o sofrimento para ser consolado? Como poderíamos celebrar a sua justiça perfeita se não houvesse a injustiça para ser julgada? Isto nos leva a uma percepção mais profunda da soberania de Deus. Ele não precisa do mal para ser glorioso. Ele é glorioso em si mesmo. Mas ele é tão poderoso, tão sábio, que ele consegue redimir até mesmo a oposição de seus inimigos, fazendo com que suas piores intenções sirvam no final para revelar uma faceta de sua glória que de outra forma permaneceria para sempre oculta aos olhos da criação. Uma analogia que nos ajuda a compreender isso é a de um pintor mestre. Ao criar sua obra-prima, ele não usa apenas as cores brilhantes e felizes. Ele usa também as sombras, os cinzas, os pretos.
As sombras não são boas em si mesmas, mas o artista as utiliza com maestria para criar profundidade, contraste e beleza. São as sombras que fazem a luz parecer ainda mais luminosa. Deus, como o artista supremo da história, usa as sombras escuras do mal e do sofrimento para realçar, de forma incomparável, a luz radiante de seu caráter e de sua graça. Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não criou anjos e humanos que simplesmente não pudessem pecar? Por que Ele não nos programou para sempre obedecer, garantindo um universo sem dor, sem mal e sem diabo? Esta pergunta é inevitável. E a resposta revela a natureza do dom mais perigoso e mais precioso que Deus nos deu: o livre-arbítrio. A razão pela qual Deus não criou seres que não pudessem pecar está contida em uma única palavra: amor. O amor, para ser genuinamente amor, requer uma escolha. Um robô que é programado para dizer "eu te amo" a cada 5 minutos não ama de verdade. Suas palavras são vazias, pois não há vontade, não há escolha por trás delas. Deus, ao criar anjos e humanos, não queria uma legião de robôs. Ele desejava uma família, e a base de uma família é o amor voluntário. E aqui está a revelação que pode ser difícil, mas é crucial. A capacidade de escolher o bem, de amar verdadeiramente, implica, por necessidade, a capacidade de escolher o mal, de rejeitar o amor. Um universo onde o mal fosse impossível seria, por definição, um universo de autômatos, não de filhos. Seria um universo sem amor genuíno. Deus, em sua infinita sabedoria e desejo por um relacionamento autêntico, correu o risco da rebelião para ter a possibilidade do amor. Isso nos ajuda a valorizar nossa própria capacidade de escolha de uma forma nova. Cada vez que você, em seu dia a dia, escolhe a paciência em vez da raiva, a honestidade em vez da mentira, a obediência a Deus em vez da rebelião do seu próprio ego, você está fazendo algo que um robô jamais poderia fazer. Você está usando o seu livre-arbítrio para responder ao amor com amor. Você está validando o risco que Deus correu ao lhe criar livre. Uma bela metáfora para isso é a do casamento. Deus não queria um casamento arranjado, onde a noiva, a humanidade, fosse arrastada à força para o altar, programada para dizer sim. Ele se apresentou como um noivo que corteja, que se revela, que demonstra seu amor de forma sacrificial, e então espera por uma resposta voluntária. Ele nos deu a dignidade e o perigo da escolha, porque o único sim que tem valor para um Deus de amor é um sim que poderia ter sido um não. A existência do mal é a prova do quanto Deus valoriza a liberdade do nosso amor. Mesmo entendendo as razões da justiça, da glória e do amor, a nossa impaciência humana pode gritar: mas até quando, Senhor? Nós vemos a demora de Deus e a interpretamos como negligência ou fraqueza. Mas a Bíblia nos dá uma outra perspectiva. Ela nos diz que o que chamamos de demora é, na verdade, um ato de misericórdia. A nossa vida é curta e, por isso, temos pressa. Queremos soluções agora, queremos justiça agora. E quando olhamos para a longa e muitas vezes dolorosa história da humanidade, é fácil projetar nossa impaciência em Deus e questionar sua ação. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E os seus motivos são muito mais profundos do que a nossa necessidade de alívio imediato. O apóstolo Pedro aborda diretamente essa questão. Em sua segunda carta, ele escreve esta revelação poderosa: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A razão pela qual o fim ainda não chegou não é fraqueza, é longanimidade, uma palavra que significa longa paciência. O propósito dessa paciência é a salvação. E aqui está a quebra de expectativa que nos atinge de forma muito pessoal. Pense nisto.
Se Deus tivesse destruído o diabo e erradicado todo o mal no momento da primeira rebelião no céu, a humanidade nunca teria sido criada. Se ele tivesse feito isso no momento da queda de Adão, a história teria terminado ali. Se ele tivesse feito isso no momento em que você cometeu o seu primeiro pecado, você e eu não teríamos tido a oportunidade de ouvir sobre a sua graça, de nos arrependermos e de sermos salvos. A continuação do tempo, com toda a sua dor, é um ato radical de misericórdia de Deus. Isso deve mudar a forma como vemos cada novo dia. Cada vez que o sol nasce, não é um sinal da ausência de Deus ou de sua indiferença ao mal. É um testemunho ativo de sua paciência. Cada novo dia é uma extensão da sua graça, uma nova oportunidade de 24 horas que Ele concede para que mais pessoas, talvez alguém que você ama, possam ouvir o chamado, se arrepender e entrar no barco da salvação antes da tempestade final do juízo. Uma analogia que nos ajuda a sentir a urgência e a misericórdia disso é a de um prédio em chamas. O prédio está estruturalmente condenado e o fogo do mal se alastra por ele. O chefe dos bombeiros, que tem autoridade para ordenar a demolição, poderia fazer isso a qualquer momento para acabar com o incêndio, mas ele não o faz. Por quê? Porque ele sabe que ainda há pessoas presas lá dentro, e por amor a elas, ele estende o tempo ao máximo, arriscando-se, enviando seus homens para resgatar o maior número possível de vidas antes do colapso inevitável. A paciência de Deus não é indiferença ao fogo, é um amor desesperado por aqueles que ainda podem ser resgatados. Até aqui, vimos as razões cósmicas para a paciência de Deus, mas existe uma razão profundamente pessoal, uma que se aplica diretamente à jornada daqueles que seguem a Cristo. E ela confronta a nossa sensação de que as provações e as lutas espirituais que enfrentamos são apenas uma dor inútil. A verdade é que este mundo caído é a academia de Deus. Quando estamos no meio de uma provação, de uma tentação, de uma luta que parece não ter fim, é muito fácil sentir que aquilo é apenas uma dor sem sentido. Por que tenho que passar por isso? Não há nenhum benefício nisso, apenas sofrimento. Essa é uma reação humana natural. Mas a perspectiva de Deus é radicalmente diferente. A carta de Tiago, no capítulo 1, nos dá uma ordem que parece absurda à primeira vista. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Como podemos nos alegrar na dificuldade? Ele continua explicando a lógica divina, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A provação não é aleatória, ela tem um propósito de aperfeiçoamento. E aqui está a revelação. Deus usa a oposição do inimigo e as dificuldades deste mundo caído como a sua academia para fortalecer o nosso caráter. Uma fé que nunca é testada não pode ser verdadeiramente confiada. É na batalha contra o mal, na resistência à tentação, na perseverança em meio ao sofrimento, que nós aprendemos o que realmente significa depender de Deus. É ali que descobrimos a profundidade do seu poder, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Isso nos convida a mudar a pergunta que fazemos em meio à aprovação. Em vez de perguntar com uma atitude de vítima, por que isso está acontecendo comigo? Podemos começar a perguntar com uma atitude de discípulo. Senhor, o que o Senhor está querendo forjar em mim através disso? Essa mudança de perspectiva nos tira da posição de sofrimento passivo e nos coloca na posição de participantes ativos no processo de santificação de Deus. Uma analogia que todos nós entendemos é a do músculo. Um músculo que não é submetido a nenhuma resistência, a nenhum estresse, a nenhum peso, não cresce.
Pelo contrário, ele se atrofia e se torna fraco. É o ato de levantar o peso, de lutar contra a resistência que causa micro-rupturas nas fibras musculares, que então se reconstroem de forma mais forte do que antes. As provações e as tentações são o peso que Deus soberanamente usa em nossa vida para desenvolver os músculos do nosso caráter espiritual, a paciência, a perseverança, a humildade e uma fé robusta. Uma das maiores fontes de medo na vida cristã é a sensação de que estamos em uma batalha de forças iguais. Deus de um lado, Satanás do outro e nós no meio, em uma guerra cujo resultado é incerto. Mas a Bíblia nos assegura que a batalha decisiva já foi travada e o nosso rei já venceu. A destruição final do diabo é uma questão de tempo, porque a sua derrota estratégica já é um fato consumado. Quando olhamos para a maldade e a influência do diabo no mundo, é fácil cair na ilusão de que ele ainda é uma força poderosa, um rival quase à altura de Deus. Esse sentimento de que a guerra espiritual é uma luta equilibrada pode gerar muito medo e ansiedade. Mas a perspectiva do Novo Testamento é a de que estamos olhando para um inimigo já derrotado. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, nos diz que Jesus participou da nossa humanidade para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E em Colossenses capítulo 2, Paulo nos dá uma imagem de triunfo militar. Cristo, na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz não foi uma derrota para Jesus, foi o palco de sua maior vitória estratégica. E aqui está a quebra de expectativa. A destruição legal e estratégica do diabo e de seu reino já aconteceu na cruz. Sua principal arma, que era a morte, foi quebrada pela ressurreição de Cristo. Sua principal base de acusação contra nós, o nosso pecado, foi anulada e paga pelo sangue de Cristo. Ele ainda age no mundo? Sim, mas ele age como um inimigo derrotado, como a Bíblia o descreve, como um leão que ruge, fazendo muito barulho para nos intimidar, mas cujos dentes para aqueles que estão em Cristo já foram arrancados. Isso muda completamente a nossa percepção da batalha espiritual. Nós, como cristãos, não estamos lutando para alcançar a vitória. Nós estamos lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou para nós. A guerra já foi ganha no dia D da cruz e da ressurreição. O que estamos vivendo agora é o período de limpeza do território, avançando e aplicando a vitória do nosso Rei, até o dia da vitória final, quando ele retornará. Uma analogia que nos ajuda a entender a situação atual do inimigo é a de um rei cujo exército foi aniquilado em uma batalha decisiva e cuja capital foi tomada. Esse rei pode ainda estar foragido nas montanhas com alguns seguidores leais, realizando atos de guerrilha e terrorismo para causar confusão. Ele ainda é perigoso para quem se descuida, mas o seu reino já caiu. Sua autoridade foi cassada e a sua captura final é apenas uma questão de tempo, no momento determinado pelo novo rei. O inimigo foi derrotado, despojado e desarmado de sua principal arma na cruz. Ele agora age como um criminoso foragido, um rei deposto. Mas a nossa alma, cansada da sua contínua influência maligna, ainda pode duvidar. Será que ele realmente terá um fim? Ou esta luta se estenderá pela eternidade? A resposta da Escritura é um sonoro e definitivo não. A justiça final está garantida. Quando a batalha é longa e o sofrimento persiste, é natural que a dúvida se instale em nosso coração. Será que o mal realmente terá um fim? Será que Satanás será, de fato, punido de forma definitiva? Ou a história está fadada a ser um ciclo eterno de conflito entre o bem e o mal? A Bíblia nos assegura que este ciclo terá um fim. As Escrituras são explícitas sobre o destino final do diabo. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 25, afirma que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos.
E no livro do Apocalipse, no capítulo 20, vemos a visão da execução final dessa sentença. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A linguagem é de finalidade e certeza absolutas. E aqui está a revelação que equilibra tudo o que vimos. O destino final do diabo não está em aberto, não está em debate. Já foi decretado pelo juiz de todo o universo. A justiça de Deus não falhará. A paciência que Deus demonstra agora, estendendo a oportunidade de salvação, não deve de forma alguma ser confundida com impunidade no futuro. A temporada da misericórdia terá um fim, e então a temporada da justiça será plenamente instaurada. Compreender a certeza do juízo final produz dois efeitos práticos em nós. Primeiro, nos liberta da necessidade de vingança pessoal. Não precisamos carregar o peso de fazer justiça com as próprias mãos, pois podemos confiar que o juiz de toda a terra fará o que é reto. Segundo, nos enche de uma santa urgência. Sabendo que o tempo da graça é limitado e que o juízo é certo, somos compelidos a resgatar o maior número possível de pessoas do engano do inimigo, enquanto a porta da arca da salvação ainda está aberta. Uma analogia que nos ajuda a entender a situação atual é a de um prisioneiro perigoso cuja sentença de prisão perpétua já foi proferida por um tribunal superior. A prisão de segurança máxima, da qual não há escape, já foi construída e está preparada para ele. Ele pode estar por um tempo limitado aguardando no corredor da morte, talvez ainda causando problemas entre os outros detentos, mas o seu destino final não está em dúvida. Ele está apenas aguardando o dia e a hora da execução final da sentença, um tempo que já foi determinado pelo juiz. Nós vimos que a justiça de Deus é certa e que o destino do inimigo está selado. Mas, se o livre-arbítrio foi a porta pela qual o mal entrou no universo, quem garante que, na nova criação, uma nova rebelião não possa surgir e começar todo este ciclo de dor novamente? A resposta da Bíblia para este medo é uma das promessas mais seguras que temos. É uma pergunta lógica e um medo compreensível. Se seremos livres no céu, não poderíamos usar essa liberdade para pecar novamente. Esse pensamento pode roubar a nossa alegria e a nossa segurança na esperança do porvir, nos deixando com a sensação de que a paz nunca será verdadeiramente permanente. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, nos dá a descrição deste novo céu e desta nova terra. E a promessa é absoluta. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. A nova criação será hermeticamente selada contra a possibilidade do mal. Mas como isso é possível, se ainda teremos livre-arbítrio? E aqui está a quebra de expectativa final. A experiência coletiva da história do pecado e da redenção servirá como uma vacina eterna para o universo. Os santos glorificados serão diferentes de Adão e Eva no jardim. Nós teremos o conhecimento experimental pleno, não apenas da bondade de Deus, mas também da feiura, da dor e da futilidade do pecado. E esse conhecimento nos confirmará para sempre em um estado de santidade, onde escolheremos livre e alegremente adorar a Deus por toda a eternidade. Isso nos dá uma nova e profunda percepção sobre o nosso sofrimento presente. Ele não é em vão. Cada lágrima, cada luta, cada vez que resistimos ao mal, está contribuindo para forjar em nós um caráter e uma sabedoria que garantirão a nossa segurança e a nossa alegria na eternidade. O apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória eterno e muito excelente. Uma analogia que nos ajuda a entender isso é a da vacina.
Uma vacina funciona introduzindo uma versão controlada e enfraquecida de um vírus em nosso corpo. O corpo, então, aprende a reconhecer o inimigo e cria anticorpos que o protegerão de forma permanente contra uma infecção real no futuro. A história da humanidade neste mundo caído, com a presença controlada e limitada do mal, é a vacina de Deus. Através dela, Ele está criando em nós os anticorpos espirituais que garantirão que o vírus da rebelião nunca, jamais possa infectar a nova e gloriosa criação de Deus. Nossa jornada começou com um grito de dor da alma. Por que Deus não destrói o mal? E ao longo de nossa investigação, descobrimos que a resposta não é uma razão única, mas um mosaico de propósitos divinos, uma estratégia de sabedoria insondável que está em operação desde antes da fundação do mundo. Nós vimos que a demora de Deus serve para construir um caso irrefutável para a sua justiça perfeita. Vimos que Ele usa a escuridão do mal para exibir a glória de seu caráter. Compreendemos que o risco do livre-arbítrio era necessário para a possibilidade do amor genuíno. Percebemos que sua paciência é a porta aberta para a salvação de muitos e que as provações forjam em nós um caráter eterno. E, acima de tudo, descobrimos que Ele age a partir de uma vitória já conquistada na cruz, aguardando o tempo certo para o juízo final e para uma nova criação que será eternamente imune ao mal. A verdade poderosa que se revela, portanto, é esta: a não destruição imediata do diabo não é de forma alguma um sinal da fraqueza ou da indiferença de Deus. É, na verdade, a maior demonstração de sua sabedoria e paciência insondáveis. Ele está operando um plano muito mais complexo e glorioso do que a nossa mente pode conceber. Um plano que, ao final, resultará em uma vitória muito mais significativa, profunda e cheia de glória do que uma simples aniquilação teria sido. Sendo assim, o convite final para cada um de nós é o de mudar a nossa perspectiva. Em vez de ficarmos no chão da dúvida, questionando a bondade de Deus por causa da presença do mal, somos convidados a subir para a montanha da fé e nos maravilharmos com a sua sabedoria, em usar até mesmo a oposição do inimigo para realizar seus propósitos perfeitos. É o convite para confiar no grande estrategista, mesmo quando não entendemos todas as suas táticas no campo de batalha da história. Vamos encerrar com uma oração. Pai, nós te agradecemos porque o teu silêncio aparente é, na verdade, o som da tua sabedoria em ação. Perdoa a nossa impaciência e a nossa visão limitada. Ajuda-nos a confiar em teu plano, mesmo quando não o compreendemos. Que a presença do mal no mundo não nos leve ao desespero, mas nos impulsione para mais perto de ti em oração, para uma vida de mais santidade e para a proclamação urgente da esperança que temos em Cristo. Nós descansamos na certeza de que tu não perdeste o controle e que no tempo perfeito o juiz de toda a terra fará exatamente o que é justo. Em nome de Jesus. Amém.